Vamos então iniciar o nosso estudo desta manhã de domingo, 22 de junho de 2025, diretamente de Ji-Paraná, Rondônia, o Centro Espírita André Luiz. Eu sou Osmar, o facilitador desse estudo do magnetismo humano, que estamos mais particularmente estudando no momento o livro do Jacomelo, que é este que nós vamos apresentar aqui na tela. Magnetismo Humano Jacomelo. Hoje será a nossa 8ª aula. A 6ª e a 7ª aulas, elas foram ministradas pelo nosso companheiro Rogério, do Centro Espírita André Luiz, de Ji-Paraná, que ele já é um magnetizador prático também. E hoje nós entramos, então, no capítulo 7º, que vamos falar da teoria das técnicas em magnetismo. E recomendo que todos estudem no livro, são mais de 80 páginas, e nós vamos resumir essas páginas no dia de hoje, se não der tempo, na próxima aula também. E, oportunamente, eu estarei de férias em julho, 15 dias, e, ao retornar, nós vamos marcar a prática em Jaru, em Ouro Preto e aqui em Ji-Paraná, para realmente aí nós treinarmos a aplicação dessas técnicas. Então, aqui nesse slide, eu copiei alguns endereços, alguns links que tem no YouTube que fala de técnicas do magnetismo humano, como o Jacó orienta que se faça. São todos discípulos dele. Tem as do Jacó também, é só procurar no YouTube. Mas nós temos essa aí, com Adilson Mota. Adilson Mota, inclusive, tem livros de magnetismo. E tem alguns vídeos dele que ele explica muito bem como usar as técnicas. Esse outro encontro presencial de magnetismo, que também fala de técnicas de passe, parte 1 a parte 2, e a Andréa Ignâncio. Colocar no YouTube o nome dela, Andréa Ignâncio, vocês vão ver vários vídeos dela orientando como aplicar as técnicas do magnetismo. Nós iniciamos, então, hoje com Jesus, em João 14:12, que ele diz lá: na verdade, vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, esse deve ser o nosso lema. Estamos seguindo a recomendação do mestre. Nós trouxemos aqui, quando eu coloquei aqui em verdinho, o título do slide é porque não é do livro do Jacó. O livro do Jacó, os slides estão em amarelo. Esse aqui, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, é um livrinho que se intitula Terapia pelos Passos, lá da Mansão do Caminho, de Salvador, do Divaldo Franco. É o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem vários livrinhos, um dele é esse aqui, a Terapia pelos Passes. Olha o que ele fala das técnicas. É condição indispensável para a cura a manifestação do amor. E se constitui a essência de todas as técnicas. Então, isso aqui é ponto pacífico para todos que somos espíritas. Sabemos que todas as nossas ações devem estar precedidas desse sentimento do amor, que é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro, ou seja, fazer o bem. Aí ele diz: é tolice pensar que as técnicas possam dispensá-lo. Como tolice é supor que esse fogo divino, o amor, dispense o conhecimento e a experiência, que canalizam adequadamente a sua ação.
Então, aqui ele está dizendo que o ideal é que unamos técnica com amor. Um não dispensa o outro. E os dois, em conjunto, facilita a canalização da ação magnética. E aí ele comenta sobre o passe padrão que é aplicado nas casas espíritas, e depois ele diz, usamos essas técnicas, mas outras técnicas estão disponíveis em livros especializados em magnetismo. E é isso que nós estamos fazendo, indo em busca de outras técnicas para melhorar mais ainda a canalização dos fluidos magnéticos na aplicação do passe. No livro Missionários da Luz, capítulo 19, André Luiz, psicografia de Chico Xavier, intitulado Passes, tem um diálogo entre André Luiz e o instrutor Alexandre, que diz assim, falando de técnicos em auxílio magnético, ou seja, os magnetizadores desencarnados. Aí André Luiz pergunta, esses trabalhadores apresentam requisitos especiais? Aí o instrutor Alexandre responde, sim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então, aqui ele está unindo o quê? Qualidades de ordem superior, ou seja, virtudes. E conhecimentos especializados é o quê? Do magnetismo, das técnicas. Aí continua o diálogo. André Luiz pergunta, os amigos encarnados, de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Aí o Alexandre responde, todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades de nosso meio designam a entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, esse é o meio em que nós estamos inseridos. Nós vamos ter à nossa disposição auxiliares, entidades sábias e que estarão nos orientando e nos auxiliando na aplicação do magnetismo. Aí ele continua, o Alexandre. São muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Muitos, não obstante bondosos e sinceros nas suas convicções, aguardam a mediunidade curadora, como se ela fosse um acontecimento miraculoso em suas vidas, e não um serviço do bem que pede ao candidato o esforço laborioso do começo. Então, aqui Alexandre está dizendo que a mediunidade curadora pura, ou a mediunidade espontânea, é rara. Agora, a mediunidade trabalhada, produzida por nós, essa pede o esforço laborioso do começo. Então, já vimos isso no livro dos médiuns, que todo magnetizador se transforma em um médium curador, porque ele vai contar com o auxílio dos bons espíritos, que o ajuda na execução das tarefas, então ele acaba se transformando em um médium curador. Entrando agora no livro do Jacó, no capítulo 7º, Técnicas em Magnetismo,
falando de Allan Kardec, que o Jacó comenta, ele diz o seguinte: Allan Kardec estudou e praticou o magnetismo e o sonambulismo por 35 anos e conviveu com magnetizadores como Dupotet, Deleuze e outros magnetizadores da época lá em Paris, na França. Exerceu suas atividades na Sociedade de Magnetismo de Paris. Foi curado de um problema de visão pelo magnetismo. E Camille Flammarion, que foi um conterrâneo de Kardec, quando Kardec desencarnou, o Camille Flammarion fez um discurso no cemitério do sepultamento do corpo de Kardec, e ele fala nesse discurso que Kardec estava preparando uma obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo, e que não deu tempo dele completar essa obra, ou lançar essa obra. Mas Kardec faz comentários na Revista Espírita dizendo que em magnetismo já tinha muita gente escrevendo e tratando do assunto. Então, ele focou basicamente no espiritismo, embora em várias de suas obras, nós até já estudamos isso em aulas anteriores, o Kardec comentando sobre o magnetismo, que são duas ciências gêmeas, duas ciências irmãs, que uma completa a outra. E uma necessita da outra, senão ela fica incompleta. Bom, agora entrando nas técnicas. O que as técnicas promovem no magnetizador? Elas facilitam a execução das tarefas pelo magnetizador. Críticas, às vezes, sobre as técnicas é que seria o seguinte: o magnetizador, o passista magnetizador, ele pode ficar muito preocupado com as técnicas e aí deixar de bloquear a sintonia com os benfeitores para a aplicação do passe. Isso acontece realmente, mas à medida que a pessoa automatiza os movimentos e as técnicas e domina as técnicas, isso não vai ser mais um entrave, muito pelo contrário, vai facilitar a execução das tarefas do magnetizador, além de facilitar a intervenção dos espíritos. É a mesma coisa de um espírito tentar psicografar uma mensagem. Se a pessoa for analfabeta, que não souber escrever, os espíritos vão ter muito mais dificuldade de mobilizar as mãos do médium escritor do que se ele fosse já escrevente, se ele fosse letrado. E aqui é a mesma coisa, o magnetizador que domina as técnicas, ele vai muito mais facilmente ser intuído, induzido à aplicação dessas mesmas técnicas pelos bons espíritos que vêm em seu auxílio. Só que nas técnicas necessitam o quê? O estudo prévio da teoria, que é o que nós estamos fazendo agora, e depois o treinamento prático que iremos realizar. E cada um pode realizar esse treinamento em casa. É só distribuir umas almofadas em cima de um sofá, de uma cama, simulando um corpo humano, desde que ele não tenha um manequim, por exemplo, para exercitar, ou uma outra pessoa que também pode servir de cobaia, só com alguns cuidados que vamos tratar disso, para não congestionar a pessoa com doação de fluidos inadequadamente. Aí o Jacomelo comenta as principais proposições de Mesmer. Nós também já vimos que Mesmer é considerado o pai do magnetismo animal, como era chamado à época, e hoje, mais adequadamente, magnetismo humano. Então, Mesmer, ele escreveu 27 proposições, ou seja, o que o magnetismo era capaz de fazer.
Nós transcrevemos aqui algumas delas, outras estão lá no livro. E ele diz assim: as influências magnéticas podem repercutir em fluxos e refluxos. Então, todo magnetizador prático conhece bem o que é isso aí, o fluxo e o refluxo, que vamos estudar mais à frente, mas isso já era falado por Mesmer. Continua o Mesmer dizendo que a ação do magnetismo, ou seja, do fluido, pode ser comunicado a outros corpos animados e inanimados. Ou seja, podemos fluidificar ou magnetizar corpos animados de pessoas, obviamente, de animais, e os inanimados, as plantas e qualquer um outro objeto. Uma roupa, um objeto, um pertence de alguma pessoa, um medicamento, um soro, que a pessoa esteja internada tomando soro na veia, pode ser magnetizado. Aliás, tudo pode ser magnetizado. E pode também esse magnetismo agir à distância, que é o passe à distância, o magnetismo à distância. O magnetismo pode curar imediatamente as doenças dos nervos, como era chamada à época. Essas doenças psicossomáticas que ainda não se manifestaram no corpo físico e indiretamente as demais, ou seja, as outras doenças. Então, segundo o Mesmer, o magnetismo tem o poder de curar doenças. A arte de curar com o magnetismo atingirá a derradeira perfeição. Porque ele falava aqui como se ele falasse para médicos. Então, o magnetismo, como Mesmer era médico, ele dizia que quando os médicos adotarem o magnetismo, as técnicas do magnetismo, aí ele atingirá a derradeira perfeição. Logicamente que o próprio Jacó comenta com muita propriedade que o magnetismo ele está em construção e nós somos os artífices dessa construção. É só praticar e experimentar, seguindo, logicamente, os princípios, sem desrespeitá-los, mas podemos ampliar e muito esses benefícios que o magnetismo pode trazer à saúde humana. Aí Deleuze, logo após o Mesmer, que é um outro magnetizador clássico, ele também fez algumas proposições. Diz o Deleuze: para magnetizar é preciso que se queira fazer isso. Ele falou o óbvio, mas é significativo. Você tem que fazer com boa vontade, ou com vontade de fazer isso. A vontade necessária para dirigir o fluido. Então, a alavanca da vontade é que mobiliza o fluido. A confiança no poder que se tem faz com que se proceda sem esforço e sem distração. Olha que afirmativa muito sensata. Então, a confiança no poder que se tem é a fé humana, descrita no capítulo 19, o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito fala da fé humana e da fé divina. Essa aqui é a fé humana, é a confiança no poder que se tem de mobilizar fluidos. E aí, dominando as técnicas, vai aplicar isso sem muito esforço e sem distração, ou seja, com foco naquilo que esteja fazendo. Como qualquer atividade responsável, pessoa, por exemplo, operando uma máquina, se ela se distrai, pode provocar um acidente ou um desastre maior. Então, não deve haver distração em aplicação de magnetismo. Ele fala aqui de relação magnética. Todos os magnetizadores clássicos, eles falavam dessa relação magnética, essa interação moral e física
que deve se estabelecer entre o magnetizador e o magnetizado ou o assistido. O fluido magnético que emanamos age de forma direta ou por intermediário. Por exemplo, a água, que é um intermediário. De forma direta é quando nós aplicamos com as mãos ou com sopro diretamente o fluido na pessoa que está recebendo. E através de um intermediário, algum objeto magnetizado, que o mais comum é que se magnetize a água. Mas é possível magnetizar, por exemplo, a roupa de uma pessoa que não pode se deslocar. Um pijama, uma roupa pode se magnetizar e levar para a pessoa usar. E o Deleuze já dizia isso. O fluido deve ir acompanhado de boa intenção. Então, não basta estender as mãos e imaginar que esteja jorrando fluidos para a pessoa. Tem que ser trabalhado esse fluido com uma intenção. E é uma boa intenção, a intenção de melhorar, de curar, que nós é que vamos dar ao fluido, porque ele é neutro. É aquilo que nós desejamos que ele faça no organismo do assistido. Continua o Deleuze. A confiança é indispensável no magnetizador. Faltou um R aqui, ó. Não é indispensável no magnetizado. Olha bem, por que a confiança não é indispensável no magnetizado? Aqui a confiança no sentido de fé, porque muitos dizem que para um bom efeito do passe é necessário aquele que recebe ter fé. Aí eu pergunto, uma criança pequena, ela tem fé? Ela consegue mobilizar esse sentimento da fé? Não. Um animal também não, uma planta também não. Então, no assistido pelo magnetismo, a fé é importante? Sim, se a pessoa tem essa possibilidade, é o ideal, mas não é indispensável. Agora, no magnetizador, nós vimos atrás que sim. O magnetizador deve ser digno de estima, ou seja, uma pessoa digna, pela retidão de seu espírito, pela pureza de sentimentos e pela honradez de seu caráter. Então, aqui os valores éticos, morais, falam mais altos, né? Que, segundo Deleuze, é fundamental que a pessoa trabalhe para se melhorar moralmente. Continua o Deleuze. A ação de magnetizar, ela exige vontade para agir e mostrar esse sinal e confiança no meio que se emprega. E aí executa a ação. E aí ele continua ainda. Embora todos tenham possibilidades magnéticas, elas são diferentes entre as pessoas. Então, cada magnetizador vai desenvolver o seu potencial, a sua característica própria, diferente de todos os outros magnetizadores. Então, por isso dá para ficar bem tranquilo, porque nós não iremos imitar ou fazer igual o fulano ou beltrano. Nós vamos fazer a nossa maneira, dentro da nossa potencialidade. Continua Deleuze. Há magnetizadores que são mais aptos para curar certas enfermidades do que outras. Olha, então é assim mesmo. Tem magnetizadores que são excelentes para problemas de pele, por exemplo, doenças dermatológicas, mas não vai tratar muito bem uma depressão, e vice-versa. E assim é possível que cada magnetizador se especialize em uma área específica das doenças humanas, ou ele fica como um clínico geral.
aplicando magnetismo em qualquer tipo de problema. A confiança é condição essencial no magnetizador, nós vimos, e ele diz que nem todas as pessoas são magnetizáveis. Isso nós iremos estudar mais à frente, os obstáculos do próprio paciente para captar os fluidos magnéticos. Por isso que ele diz aí que nem todas as pessoas estão aptas a receberem essa carga fluídica magnética. Qualidades requeridas no magnetizador. O que o magnetizador precisa ter? Qualidades morais e físicas. E as morais são confiança nas próprias forças, como nós vimos, ter a energia da vontade, ter facilidade de sustentar e concentrar sua atenção, ou seja, ter foco naquilo que está fazendo, sem distração. Mesmo num ambiente, às vezes, barulhento, com pessoas conversando, num ambiente próximo, barulhos de carro na rua, ele tem que estar concentrado no que está fazendo, sem perder o foco. E o sentimento da benevolência lá, que é o amor, né, em ação, a caridade em ação. E ter força de ânimo que nos põe tranquilos e conservemos nosso sangue frio em meio às mais alarmantes crises. Então, quando o magnetizador ele já está experiente e qualificado e dominando as técnicas, ele vai ficar tranquilo diante de situações alarmantes, de crises alarmantes que ele diz, ou seja, doenças mais graves. E terá paciência que impede nos fatiguemos, que é fundamental ter a paciência, o equilíbrio das emoções sem se irritar, sem se fatigar aqui no sentido de não gostar do que está fazendo, se impacientar. E o desprendimento, esquecendo de si mesmo, ou seja, é um ato de doação. E afastar a vaidade e a curiosidade. Nós temos visto no grupo de magnetizadores que estamos trabalhando, a cada dia surgem habilidades novas nos magnetizadores. E aí, muitas vezes, isso pode criar brecha para o crescimento da vaidade pessoal, do orgulho, da presunção de começar a se achar o melhor da turma. E isso é necessário que tenha muito cuidado e também a curiosidade. Não se faz magnetismo por curiosidade, faz-se por um ato de amor, de benevolência, para aliviar o sofrimento e as aflições dos padecentes. Qualidades requeridas no magnetizador. As qualidades físicas agora, é preciso que ele esteja com boa saúde. O magnetizador, se ele estiver doente, ele, nesse momento, ele vira magnetizado, ou seja, assistido. E aí ele deve buscar os recursos terapêuticos adequados, inclusive com algum magnetizador, para restituir a saúde. É assim como uma pessoa da equipe de saúde, da medicina, da psicologia, da enfermagem e outros, quando estão doentes, viram pacientes. E aqui não é diferente. E ter força fluídica particular. Essa força fluídica, ela é desenvolvida assim como a força física. Nós, se frequentamos uma academia, podemos desenvolver muito mais força do que temos habitualmente quando não praticamos atividade física. Então, a força fluídica, ela também pode ser desenvolvida com a prática do magnetismo.
Quais os meios de dirigir o fluido magnético? O fluido magnético ele será dirigido pelo pensamento, que segundo o nosso companheiro Cosme Massi, espírita lá de Curitiba, um físico também, e um grande estudioso de Kardec, ele diz que tudo na nossa vida é fruto do pensamento. Emoções é pensamento, sentimentos é pensamento, palavras saem do pensamento, ações saem do pensamento. Então, o pensamento é que mobiliza tudo. Por isso que nós classificamos o ser imortal que somos como uma individualidade pensante da criação, ou seja, o espírito imortal. Então, tudo em nossa vida é pensamento. E magnetismo também. E o pensamento vai mobilizar os fluidos através do quê? Das mãos. Uma pessoa sem mãos, ele pode ser um magnetizador? Pode, porque ele também pode dirigir com o olhar os fluidos magnéticos usando o pensamento. Ou a boca, através do sopro e também das palavras. Mas em magnetismo, com as técnicas, nós vamos usar basicamente as mãos e o sopro. E o pensamento, quando é o magnetismo à distância. O magnetizador deve olhar o exercício do magnetismo como um ato religioso, um ato sagrado, que exige a maior devoção e a maior pureza de intenções. A mais bela e preciosa dádiva que Deus deu ao homem, de dar a saúde e vida a nós e aos outros. Então, ser cuidador de pessoas, restituindo a saúde aos enfermos e dando vida àqueles que estão em vida, sem vida, como no caso da depressão, dos que estão movidos pelas aflições, pela desesperança, pelo desespero. Podemos aplicar o magnetismo e auxiliar a restituir a vida em abundância, como nos prometeu o Mestre. Duas regras básicas na aplicação das técnicas do magnetismo: relação magnética e o sentido da aplicação. Isso aqui, todo magnetizador tem que ter isso muito claro. Nós vamos comentar a relação magnética e esse sentido da aplicação. Então, isso aqui são regras básicas que não podem ser desrespeitadas, podendo comprometer a ação do magnetismo quando não são aplicadas objetivamente. Então, ele continua dizendo, o Jacó, para uma boa aplicação das técnicas, se faz necessário essas duas regras que nós falamos, que é a relação magnética e o sentido da aplicação, mas também precisamos nos nortear por um plano de referência, por uma velocidade na movimentação das mãos e uma distância do corpo do paciente. Então, esses 5 itens são de fundamental importância para o magnetizador. Para ser magnetizador, precisa saber estabelecer relação magnética, precisa usar o sentido correto na aplicação do magnetismo, precisa usar planos de referência, velocidade adequada e a distância do corpo do assistido. Vamos comentar cada um desses aqui, porque isso é fundamental na prática do magnetismo. Então, a relação magnética. O que seria uma relação magnética com o assistido?
Diz o Giacomello que é a porta de entrada para uma eficiente seção magnética. Então, é a porta de entrada. Não se deve iniciar um ato magnético sem que seja estabelecida uma boa relação magnética entre magnetizador e magnetizado. Continuando na relação magnética. O que seria, então, essa relação magnética? É uma sintonia de frequência fluídica. E ela se estabelece através de um campo de um combinando com o campo do outro, de forma envolvente, produtiva e harmoniosa. Pode levar de 1 a 10 minutos para se estabelecer. Os magnetizadores clássicos, eles tinham uma técnica que eles sentavam com o assistido um na frente do outro e eles pegavam no polegar do assistido e ficavam segurando o dedo do assistido por vários minutos, até sentir essa frequência, essa sintonia, que pode levar até 10 minutos para se estabelecer. Então, não é assim, o paciente chega, vai sentar ou deitar numa maca e você começa... Não. Então, o Jacó dá uma orientação logo mais aqui, de como estabelecer esta relação magnética. Aí ele diz que a relação começa no primeiro contato. E o primeiro contato é quando você encontra o assistido, que ela deve ser acolhedora e sincera. Deve ser dadas boas-vindas a essa pessoa. Logicamente que a pessoa, num serviço organizado, ela vai chegar e passar por uma recepção. Ali já começa o primeiro acolhimento dessa pessoa. Na recepção, depois ela vai passar por uma entrevista. Sempre antes de cada sessão do magnetismo, tem uma entrevista para identificar as causas de que essa pessoa vem buscando o tratamento magnético. E agora, quando ela entra na cabine do magnetizador, também ela vai ter esta acolhida e esta boa acolhida. Vamos cuidar da sua saúde. Então, você pode estabelecer uma frase de impacto, como esta, por exemplo: nós estamos aqui para cuidar da sua saúde. Estamos aqui, vamos lhe ajudar a restabelecer a saúde. Estamos aqui para lhe ajudar. Vamos. É isso mesmo que você quer? Ele faz essa pergunta aos pacientes. E acomodá-lo. Em geral, para facilitar e ser mais cômodo para o magnetizador e para o assistido, que uma sessão de passe magnético ela vai durar de 15 a 30 até 40 minutos, depende da problemática do paciente e da experiência do magnetizador. Então, a maioria usa aplicar o magnetismo em macas, com o paciente deitado, mas nada impede aplicar com o paciente de pé ou com o paciente sentado, mas não é tão cômodo tanto para o paciente quanto para o magnetizador. Então, se está na maca, você vai acomodá-lo, auxiliá-lo a subir na maca, a deitar na maca. Pode ser uma pessoa idosa, pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma gestante, pode ser uma pessoa que tem alguma dificuldade. Então, é necessário estar ali ao lado, apoiando, para acomodá-lo adequadamente. Proferir uma prece em voz alta. Logicamente que o assistido já deve ter passado por uma preleção, ou mesmo na entrevista, sendo falado a ele o que é que vai ser realizado com ele. Porque tem pessoa que chega numa casa espírita e não é espírita,
ele fica achando que vai aparecer espírito, que vai acontecer alguma coisa que a imaginação vai longe aí. Então, é importante esclarecer aos assistidos como que é feita o magnetismo, como que ele é aplicado. Proferir uma prece em voz alta, se você está numa cabine isolada, só com o paciente, aí você vai fazer essa prece em voz alta, pedindo que o paciente acompanhe. E aí, em seguida, tá, você lá deitou o paciente, ou sentou, acomodou o paciente, e agora você vai pedir para ele relaxar, respirar e tudo, ficar tranquilo. Agora vai começar, então, a sua ação como magnetizador. Você vai colocar a mão a 1 metro do centro coronário e ir aproximando lentamente. Se o paciente estiver deitado, por exemplo, a maca tem que estar no meio do ambiente. Não pode ficar com a cabeceira encostada numa parede, porque aí impede fazer esse tato magnético. Então, precisa de ter, no mínimo, 1 metro de distância da parede e da cabeça do assistido que estiver deitado na maca. Se o paciente estiver sentado, você, logicamente, vai estar em pé na frente do paciente e vai colocar a sua mão a aproximadamente 1 metro de distância do centro coronário no alto da cabeça. E vai aproximando lentamente. E aí, com o tempo, o tato magnético tem, inclusive, tem um livrinho, que eu estou com ele aqui, que também é do Jacó. Esse é o livro que todo magnetizador deve adquirir e estudá-lo e treinar as técnicas que o Jacó propõe aqui para o desenvolvimento dessa habilidade, que é essa forma de sentir os fluidos do paciente. Então, com o tempo, isso vai acontecendo. Nós temos visto isso também na equipe de magnetizadores lá do André Luiz. Aí você, com a mão, então, vai se aproximando, você poderá sentir uma sensação agradável. Aí estabeleceu a simpatia magnética, que pode ser um formigamento, um esquentamento, um vento que você sente nas suas mãos. Cada magnetizador vai ter a sua sensação particular. E aí ele vai saber que aquela sensação é agradável. Isso significa simpatia magnética. Ou ele vai sentir uma sensação desagradável, uma repulsa, como que tira essa mão daqui. E isso seria uma antipatia magnética. E aí, se sentir uma antipatia magnética, o que ele deve fazer, o magnetizador? Ele vai emitir com o pensamento ondas de cura e bondade. Eu estou aqui para auxiliar este irmão, esta alma enferma que está aqui à minha frente. E eu quero fazer isso, eu desejo ajudá-lo. E isso é emitindo essas ondas mentais de cura e de bondade, poderá fazer com que mude a sensação ali do tato magnético. Então, você faz isso com uma prece silenciosa e repete o tato magnético. De novo, lá, a mão a 1 metro de distância do centro coronário e vai aproximando lentamente. E se não resolver, aplicar passes transversais no coronário, e níveis ativantes e calmantes. Nós vamos ver o que são esses níveis e o que serão os passes transversais no coronário. Então, inicialmente, você faz o tato, ou seja, vai aproximando a mão lentamente do centro coronário e se sentir aversão, se sentir sensação desagradável na mão, você faz aquela prece ali, emitindo ondas de bondade, de cura. Se não resolver, você aplica passes transversais no coronário. Nós vamos ver essa técnica aqui.
níveis ativantes e calmantes. E aí, repete novamente, depois desses transversais dispersivos, repete o tato novamente. E aí, caso consiga a simpatia magnética, aí já dá para iniciar a sessão propriamente dita. E caso não consiga, você também poderá realizar a sessão magnética. É óbvio que ela pode não ser tão eficiente como quando há simpatia magnética. Ou chamar um outro magnetizador. Chama um colega e diz assim, olha, eu não estou conseguindo simpatia magnética, relação magnética, uma boa relação magnética com esse paciente. Você pode magnetizá-lo? Aí vem um outro magnetizador e faz o trabalho. Conseguindo boa relação magnética, o ideal é aplicar dispersivos gerais em camadas. Então, aí aqui, basicamente, começou a sessão da aplicação do magnetismo mesmo. Dispersivos gerais em camadas. Veremos também mais à frente o que seria essa em camadas, antes de iniciar o atendimento propriamente dito. Por que esses dispersivos gerais em camadas? Porque ele vai facilitar encontrar depois contato os centros que estão em desarmonia, ou órgãos que estão em desarmonia. Quando não devemos estabelecer relação magnética? Então, todo esse preâmbulo que se faz com o assistido, existem algumas situações que não deve ser realizada, que são os casos em pacientes demasiadamente carentes de fluidos e nos muitos sugadores. Aí, quando se faz isso, nessa relação magnética, o paciente já suga os fluidos do magnetizador e pode causar congestionamento. Então, nos casos de depressão, isso aqui é bem notório. E nós vamos ver isso quando estudarmos a aplicação do magnetismo para o tratamento da depressão. Então, o primeiro era lá a relação magnética. Agora nós temos aqui o sentido das aplicações, que é o item 2. O que é sentido das aplicações? O passe magnético ele deve obedecer essa regra básica do magnetismo, que é da cabeça para os pés. Ou seja, de cima para baixo, se o paciente está sentado ou em pé. E se ele está deitado, da cabeça para os pés. Nunca o contrário. E se for o passe rotatório, o passe seria no sentido horário. Nós vamos ver que tem uma técnica que também utiliza as mãos fazendo a rotação em sentido horário, nunca no anti-horário. Da cabeça para os pés. Então, como que é? Do sutil, ou seja, dos centros de forças mais sutil, que nós vimos isso nas aulas passadas, para o mais denso. O mais sutil qual é? O centro coronário. E o mais denso qual é? O genésio. Ou básico. Da alta frequência para a baixa frequência. A exceção, quando vai atuar sobre um determinado centro ou um determinado órgão, aí você vai aplicar localmente. Aí ele não vai se estender, né, ao longo do corpo. Mas aí tem uma técnica própria, porque jamais o movimento das mãos na aplicação ela pode ser de baixo para cima. Sentido horário.
O sentido horário, então, ele é nos passes chamados circulares, que vamos ver essa técnica também. O terceiro é o plano de referência. O plano de referência, o que ele se constitui? É a distância entre as mãos do magnetizador e o corpo do paciente. Então, em que distância que eu vou trabalhar com este paciente? Tem que estabelecer uma distância. Esse é o plano ideal para se fazer o tato magnético em todo o corpo do paciente. Lembre que nós fizemos o tato para estabelecer a relação magnética. E naquele ponto que foi estabelecido a relação magnética, a gente marca aquela distância e essa seria o plano de referência para fazer o tato no resto do corpo todo do paciente. Deve ser conferido no início de cada sessão. Ou seja, se estabelecemos num dia de sessão com um paciente, o plano de referência para essa sessão foi de 30 centímetros do corpo. Então, nós trabalhamos a essa distância. Numa sessão, numa semana seguinte, pode ser que haja mudado. E nós vamos trabalhar mais próximo ou mais distante. Então, em cada sessão, tem que se estabelecer um plano de referência. Ao estabelecer a relação magnética lá atrás, o item 1, chega-se a um plano de simpatia magnética. E ele é usado para verificar se foi adequado o concentrado ou dispersivo num centro vital ou órgão. Então, nós fizemos a relação magnética, estabelecemos um plano de referência de 30 centímetros de distância do corpo do paciente. Essa distância ela vai ser usada em várias situações. Por exemplo, fazemos um concentrado e um dispersivo no órgão. Aí vamos verificar como ficou esse órgão, se ele está bem harmonioso na mesma distância, fazendo o tato naquele local. Caso não consiga definir, considere uma distância de 25 centímetros. Então, o plano de referência, que é estabelecido lá na relação magnética, pode não acontecer. Você vai, faz o tato no centro coronário e não consegue definir uma distância. Só que está de boa ali com o paciente, não há nenhuma aversão, nenhuma repulsão. Você vai trabalhar com esse paciente a uma distância de 25 centímetros. Seria um plano de referência padrão, quando não se consegue estabelecer o plano que seria o ideal para cada paciente e para cada sessão. E aí vai manter as mãos nesse plano retilíneo em relação ao corpo do paciente. Então, toda a movimentação das mãos, dos pés à cabeça, aliás, da cabeça aos pés, será nessa mesma distância do corpo. Aí, falando do eixo, que também faz parte do plano de referência, é a linha que une os centros vitais. Então, temos o eixo frontal, que é na frente do centro coronário até o genésico, e o eixo dorsal, que fica nas costas, que é do coronário até o básico.